Fala, meus inflamados, tudo bem com vocês? Contar calorias faz sentido? Isso é uma pergunta importante. Tem gente que tem vergonha de fazer ela por parecer tão óbvia. Ao mesmo tempo, ela pode ser uma pergunta traiçoeira e eu vou te dizer por quê. Veja, contar calorias faz sentido? Eu já vou te dizer o que eu penso devolvendo com uma outra pergunta. Contar centímetros faz sentido? Contar quilômetros faz sentido? Contar o número do tamanho da roupa que você calça faz sentido? Contar litros, ml, faz sentido? O que você vai me dizer? Ah, depende para que eu vou usar esse litro, esse ml, essa roupa. Percebe que está aí já a resposta? Ou seja, eu não posso escolher algo apenas tomando como base uma unidade de medida. Calorias são uma unidade de medida. Eu vou deixar aqui embaixo o que significa uma caloria, mas basicamente a gente tem que pensar o seguinte: eu vou escolher um alimento apenas pela sua caloria? Contar calorias vai me emagrecer, vai me dar massa muscular? Então eu trago essas reflexões porque eu gosto sempre de comparar, já fiz isso em outros vídeos, as calorias com quilômetros. Tá? Então imagine o seguinte: você vai para uma cidade que está a 100 quilômetros daí onde você está. Tem duas estradas. Tem uma estrada esburacada, que você pega, sei lá, pedra, buraco, diabo a quatro. E tem uma estrada que foi recém-feita, com chão de concreto e tá um tapetinho. Qual estrada que você vai correr para chegar nos mesmos 100 quilômetros? Perceba então que há algo mais para saber do que os 100 quilômetros. Ou se alguém fala assim, vamos nos deslocar 20 quilômetros, você vai perguntar para essa pessoa, não é a pé, vamos de ônibus, vamos de bicicleta, vamos de carro, vamos de moto? Né? Eu falei sobre roupa, né? É, veja, eu falar para você que eu uso calça número 42, não diz qual tipo de calça que é, não diz qual tipo de calça que eu mais gosto, qual tipo de calça que fica melhor no meu corpo. Eu falar para você que eu quero 200 ml de líquido, tem uma grande diferença se eu falar 200 ml de gasolina e 200 ml de água, né? Então veja, a caloria enquanto unidade de medida, ela é importante para nos dar uma direção. Né? Então eu sei que determinado alimento tem 200 calorias e não 1000 calorias. Mas eu preciso dar um passo além e perguntar qual é o tipo dessas calorias. Então hoje a gente já sabe na nutrição que os alimentos interagem com o nosso material genético independente das calorias. Agora, o quanto isso é relevante além do desfecho, podemos deixar para um outro vídeo. Mas eu gostaria de frisar aqui que substâncias importantes nos alimentos não têm calorias. Só a gente pensar aqui água. Olha a diferença que a presença de água faz numa melancia. Né? Deixa ela como um alimento extremamente baixo em calorias. Outra questão aqui, a fibra. Olha a importância da fibra na produção de substâncias saudáveis, conhecidas como ácidos graxos de cadeia curta, no nosso metabolismo, que influenciam desde o apetite até a biogênese mitocondrial. Então, e fibra não tem caloria. Ou sal, vamos pegar o sal? O sal não tem caloria, mas a quantidade dele na medida certa vai fazer eu comer mais do que eu devia. Eu digo na medida certa porque pouco sal às vezes é ruim e muito sal também torna a comida ruim. Né? Então o sal influencia no quanto eu como aquela comida. Eu estou indo além das calorias. Então é muito importante que você, antes de pensar em calorias, vá além disso. Faça uma segunda pergunta. O que tem além das calorias nesse alimento? Será que se eu isolar 60 calorias de pão branco é a mesma coisa que eu isolar 60 calorias de feijão? Aí você vai ter que dar um passo atrás. Pensando que as calorias são consequência dos macronutrientes que estão naquela matriz alimentar, naquele alimento,
Essas 40 calorias, 100 calorias do pão branco, elas são de quais macronutrientes? E essas 100 calorias do feijão são de quais macronutrientes? São de carboidratos de lenta absorção, são de proteínas, né? Então, as calorias, elas dizem algo para a gente. Elas são uma medida, uma mensuração, mas elas não encerram em si mesmo o mérito ou demérito de um alimento, né? Vamos dizer assim, né? Ou a aplicabilidade ou não daquele alimento. Eu gosto de dizer, eu gosto de dar assim a ideia da caloria também como se fosse um carro turbo. Alguém chega para você e fala assim, olha, eu estou vendendo a 20 mil reais um carro turbo, tu quer ou não quer? E veja, um carro turbo pode ser um Porsche ou pode ser um Maré. E aí, você vai só pelo carro turbo? Você vai perguntar, mas que carro que é? Né? Que carro que é esse carro turbo? Então, você que pensa muito em calorias, eu não estou negando a existência das mesmas. Eu estou dizendo para você dar um passo além. Então, quando o nutricionista prescreve uma dieta, sim, ele vai pensar em calorias totais, ele vai dividir os macronutrientes da maneira que ele considera para aquele paciente, mas é preciso pensar no que acompanha aquelas calorias. Se aquelas calorias até fazem sentido para o paciente, né? E se aquelas calorias vão ensejar o aumento ou não do consumo calórico após o consumo dessas calorias. Ou seja, se eu consumir 200 calorias de tapioca, vai me dar a mesma saciedade que eu consumir 200 calorias de abacate? Então, são perguntas que estão além das calorias. Então, toda vez que alguém te falar de caloria, toda vez que alguém fizer, falar isso é muito calórico, isso é pouco calórico, vá além disso, né? Pergunte de que caloria que a gente está falando. Às vezes você consumir um pouco mais de caloria de um alimento que te dê saciedade vai evitar que você consuma calorias fora da sua prescrição. Né? Então, às vezes a gente vê paciente tentando compensar um fim de semana em que ele comeu muito, segurando demais a alimentação ali na segunda, na terça-feira. Mas o que acontece? Quarta, quinta, sexta, no sábado, come um monte de novo e fica nesse looping. Tá? Então, vamos sempre pensar nas calorias como um primeiro passo no conhecimento daquele alimento. Mas a gente não pode ficar só parado nisso, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui se você gostou e não deixe de se inscrever e clicar aqui no gostei, caso você tenha gostado, é claro. Até o próximo vídeo.